Nos últimos 2 anos, os atendimentos a mulheres com endometriose aumentaram quase 80%. Segundo os especialistas, esse dado mostra que a conscientização está maior, por isso a procura, pelos profissionais de saúde. A endometriose, gente, afeta hoje 7 milhões de brasileiras em idade reprodutiva. E são dores intensas, dificuldade para engravidar. No país, a doença é subdiagnosticada, ou seja, há muitos casos que não são notificados, E esse atraso leva a complicações graves. Aliás, eu já estava conversando sobre isso com a nossa convidada de hoje, a Mileide Souza, que é ginecologista e está com a gente aqui para tirar a sua dúvida. Mileide, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite, ainda mais para falar de um tema tão importante e de um assunto que a gente precisa falar e levar informação, Então, nada melhor do que a televisão, e o seu canal aqui tão influente para levar essas informações para as mulheres. Vamos começar pelo básico, porque a Patrícia do Pequis quer saber justamente sobre isso. Eu falei alguns sintomas, Ela quer saber sobre os principais sintomas, se pode ser, que pode indicar a endometriose. Os principais sintomas são dores pélvicas, principalmente relacionado ao ciclo menstrual. Então, é aquela mulher que sente dor abdominal intensa e essa dor ela se torna mais forte, mais intensa no período menstrual, tá? Mas além disso, porque às vezes a mulher tem cólica e confunde, fica achando que aquela cólica é só uma cólica menstrual, mas quando que a gente suspeita? Quando essa cólica ela fica de mais difícil controle, às vezes você tem que tomar muitas medicações para aliviar, às vezes limita a realização das suas atividades, idas ao pronto-socorro para tomar medicação endovenosa. Além da cólica, a gente tem também como sintomas mais frequentes a dor na relação sexual, que é um sintoma muito frequente. E quando a gente tem, por exemplo, endometriose no intestino, aí a gente pode ter sintomas intestinais, como dor para evacuar, às vezes distensão e diarreia no período da menstruação, às vezes dor para evacuar no período da menstruação, assim como quando tem lesões na parte urinária, a gente pode ter também sintomas que falseiam, por exemplo, uma infecção urinária. Então, muitas vezes, a mulher acha que tem infecção urinária de repetição e às vezes é uma endometriose na bexiga, E um outro sintoma muito importante, que às vezes a mulher só vai diagnosticar a endometriose quando ela não consegue engravidar. E aí no processo de investigação ela descobre que tem a doença, porque nem sempre a doença é tão sintomática. Então às vezes ela vem com poucos sintomas e a mulher vai levando ao longo da vida e aí vai descobrir quando realmente vai tentar engravidar. Mileide, além dessa percepção do corpo, de toda essa conversa que o corpo tem conosco, a partir do momento que eu desconfio, quais são os exames que vão realmente dizer é ou não é endometriose? A gente suspeita pelos sintomas, E os exames, a gente tem 2 opções, o ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, e aí isso é algo que faz com que às vezes o diagnóstico seja atrasado, porque muitas vezes a mulher faz um ultrassom transvaginal o mais básico, o que a gente faz às vezes de rotina, sabe? E esse exame, se ele não for feito por um profissional específico, capacitado, com um aparelho de boa resolução, ele infelizmente não consegue detectar as lesões. Então precisa realmente dessas especificações, de ter alguém capacitado e um bom aparelho para ter o diagnóstico. Porque realmente são lesões fora do útero, então você precisa pesquisar essas lesões fora do útero. Ou a ressonância. A ressonância de pelve também é um exame que tem uma capacidade de detecção semelhante ao do ultrassom, mas também precisa de alguém que tenha uma capacitação em olhar endometriose. Que ainda precisamos avançar, também é um desafio, essa questão da capacitação e também desse diagnóstico quanto antes, por causa das complicações, Mileide? Isso, e do impacto, Eu falo muito do impacto emocional que a endometriose causa, justamente por causa do atraso no diagnóstico. Então, a média de tempo entre a mulher notar os sintomas e às vezes ser diagnosticada é em torno de 7 anos. Então, 7 anos e às vezes é a vida inteira. É aquela mulher que a dor foi menosprezada, a família fala, você é mole, você
vive doente, ou às vezes no trabalho, todo dia está afastada, sabe? Não consegue trabalhar, ou às vezes o marido não entende, às vezes tem dor na relação e isso impacta a vida conjugal. Então, o impacto que isso tudo vai levando à vida dessa mulher, né? É algo assim que a gente precisa realmente levar conscientização aos profissionais, né, por exemplo, às vezes a mulher tem infecção urinária de repetição, então às vezes ela não vai no ginecologista, ela vai no urologista. Só que se você não conversa, não aprofunda na análise desses sintomas, às vezes vai levando. Tem muitas que pensam que é dor na coluna, porque algumas lesões podem dar dor lombar, né? Então assim, é algo que a gente tem que alertar multiprofissional, multiespecialidade, para que a gente suspeite. E aí, suspeitando, direciona o exame e aí diagnóstico precoce, tratamento para melhorar a qualidade de vida. Aliás, o tratamento a gente vai falar já com a doutora Mileide, inclusive tem aqui a Cíntia Nunes, né? Está fazendo tratamento com anticoncepcional, aí ela quer saber, porque não quer tomar mais, ela quer saber se é isso mesmo e as suas perguntas que estão chegando aqui. Mas aí a doutora Mileide trouxe essa questão do impacto. Então a mulher está trabalhando e aí com essas dores, gente, fica muito difícil, porque é uma dor que a gente não consegue mensurar, de tão intensa que é. Né? Não dá nem para classificar. E aí existe uma questão de que essa mulher, por exemplo, com essas dores, possa se afastar do trabalho. A Tatiana Ribeiro vem com a gente agora, ela está como advogada que vai explicar melhor para a gente se isso é um direito, como ele se aplica, é lei, não é lei. Boa tarde, Tatiana, a você e a Vanusa. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Então, essa questão do projeto de lei, ele precisa ainda ser aprovado pelo Senado. Mas a doutora Vanusa, que está aqui comigo, Vanusa Félix, que é advogada, ela tem boas notícias aí para quem, né, está nos assistindo, que sofre, né, como você disse, como a doutora disse, com essas dores aí incapacitantes, né, que acabam deixando a mulher realmente sem forças para trabalhar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Vanusa. Me conta como é que a mulher hoje, quais são os direitos dela antes mesmo desse projeto que vai ser aprovado no Senado? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço novamente o convite de estar aqui nessa tarde maravilhosa com todos vocês. Então, gente, existe um projeto de lei, né, que ele visa alterar tanto a legislação trabalhista quanto a legislação previdenciária referente à questão da endometriose, que seria o quê? O afastamento do trabalho por 2 dias consecutivos, né? Ou no caso da legislação previdenciária do projeto de lei, que seria o afastamento por mais de 15 dias e ter o direito ao auxílio-doença. O que poucas pessoas sabem é que esse direito ele já é garantido por lei de uma forma extensiva, ou seja, ele não está descrito na lei, mas a mulher que sofre de problema de endometriose, ela pode sim ter o afastamento do trabalho, desde que comprovado, né, tenha laudos médicos, exame, pegue um atestado médico para poder ter esse afastamento. Lembrando que afastamento do trabalho por mais de 15 dias, a mulher pode ter direito ao auxílio-doença, conforme eu já expliquei, comprovando através de laudos médicos. Então, claro, isso tem que ter o laudo médico, mas você me disse que vai ter uma diferença com a aprovação desse projeto, que é, por exemplo, se a mulher prova, né, comprova na empresa que tem a endometriose, ela vai poder pegar um atestado e esse atestado vai valer por todos os meses seguintes que ela continuar trabalhando na empresa, é isso? Sim, de acordo com o projeto de lei, a intenção seria o quê? A mulher que tem problema de endometriose crônica, né, que é aquela mais agravada, que ela tem os exames e os laudos médicos, seria essa a intenção, já ter esse registro na empresa, comprovando que ela tem esse direito garantido por lei. Só que assim, é um projeto que ainda está sendo avaliado, né, está sendo aprovado. E hoje, ela pegando um atestado, ela todos os meses ela vai ter que pegar. Essa é a diferença, né? Ela já tem esse direito, mas todo mês ela tem que ir pegar o atestado e apresentar na empresa. É isso, né? Exatamente isso. Então, toda vez que a mulher tiver com dores fortes, né, além da endometriose, às vezes não é só a endometriose que causa cólicas, né, fluxo intenso também menstrual, ela vai ter o direito também pegando o atestado médico. Não vá se afastar sem pegar o atestado, porque senão vai dar como falta injustificada, né, e o empregador pode até demitir a pessoa.
Então, muito interessante. Muito obrigada, viu, Vanusa, pelas explicações aqui pra gente. Então, é isso, Mônica. As mulheres que talvez ainda não soubessem disso, né, com o laudo médico, elas, antes mesmo do projeto de lei ser aprovado pelo Senado, elas já podem aí pegar o atestado médico. Endometriose e fluxo intenso que deixa elas incapacitadas de trabalhar. Então, realmente, ó, com certeza, uma boa notícia aí para muitas mulheres que estão nos assistindo hoje. Voltamos com você. Sem dúvida nenhuma, Tatiana, muito obrigada. Agradeço a Vanusa, eu e Mileide aqui acompanhando, assim como você, porque só que você falou aqui para mim agora, só quem sente é quem entende, né? A Sandra falou que a filha sofre demais no período menstrual e aí o pior é ficar na fila de espera para os exames, né? Enfim, a Rosângela Mendes falou que a filha dela chega a desmaiar, ou seja, é uma questão, gente, de saúde. Não é frescura, não, é uma questão de saúde mesmo, né? Sim. É fisiológico. Sim, né, com certeza. E ter esse diagnóstico, né, e começar as medidas de tratamento é fundamental. Você me perguntou da questão do tratamento, do anticoncepcional. É um dos caminhos? É uma das opções terapêuticas, né? A gente fala que o anticoncepcional, a gente usa ele para redução dos sintomas de dor. Certo. Por quê? O endométrio, o tecido endometrial, que é da endometriose, fora do útero, é o que descama quando a gente está menstruada. Uhum. Então, quando você tem essa descamação do endométrio nesse tecido fora do útero, ali esse sangramento promove um processo inflamatório que gera dor. Então, quando eu uso um bloqueio hormonal, eu vou parar esse sangramento e, por consequência, eu vou melhorar o processo inflamatório e a dor. Então, usar o anticoncepcional é uma estratégia terapêutica. Não quer dizer que todo mundo tem que usar, que todo mundo é candidato, mas para melhora dos sintomas, a gente pode usar. A gente sabe hoje em dia, Mônica, que a endometriose está muito relacionada a hábitos de vida, tá? Então, justamente por esse processo inflamatório que ela causa, a gente considera ela como uma doença inflamatória crônica, tá? Então, alguns hábitos de vida, só de você começar a adotar eles, 80% das mulheres referem melhora dos sintomas quando muda, começa a fazer atividade física regular, uma alimentação mais saudável, evitar alimentos que têm um potencial inflamatório maior. Gordura, processado, processados, né? Glúten, carne vermelha. Então, assim, então quem já suspeita, né, ou quem já tem o diagnóstico, começar essas medidas é nítida a mudança nos sintomas. Então, aquele mês que a dieta saiu um pouquinho do eixo, a cólica vem pior, sabe? Então prestar atenção nisso e já implementar isso na rotina. Vou fazer uma pausa com a doutora Mileide Souza, que é ginecologista, ela trazendo para a gente essa questão da endometriose. Já trago as suas perguntas aqui para ela, fique tranquila. Hoje eu estou conversando com a doutora Mileide Souza, que é ginecologista, explicando tudo para a gente sobre endometriose. Eu quero trazer uma imagem aqui agora, aproveitando a pergunta da Carmen de Coromandel, porque a endometriose, para a gente entender, ela não fica no útero, é fora do útero, o útero, digamos, está protegido, Mileide. A endometriose, ela é o tecido endometrial, que é a camada que reveste o útero por dentro, que é o que sangra quando a mulher menstrua, é o endométrio que sai. Tá. Quando você encontra esse endométrio fora do útero, aí isso é a endometriose. Então, isso é importante a gente frisar, porque muitas mulheres acreditam que o problema seja no útero. Né? E aí vem a ideia, como a gente conversou, de que tirar o útero resolve o problema, né? E a gente sabe que não é assim. É uma doença que é fora. Então, ela pode se manifestar ovário, trompa, bexiga, intestino, na região de fora do útero, tá? Deixa eu trazer a Carmen de Coromandel, a filha dela de 18 anos, sente muitas cólicas no período menstrual, foi diagnosticada com a endometriose e medicada, mas não melhorou. O que ela deve fazer? Ela fez somente o ultrassom normal. Aí a mãe dela quer saber se esse exame não é pouco, se ela poderia fazer outro, Mileide. Isso, é aquilo que eu falei. Às vezes o transvaginal, eu falo transvaginal simples, que é o mais habitual da gente encontrar, muitas vezes ele não é suficiente para diagnóstico, porque justamente o foco dele é olhar útero e ovários. Então, se a mulher tiver um cisto de ovário de endometriose, ele vai olhar. Só que essas outras regiões que onde pode aparecer foco de endometriose, a gente precisa de um exame mais aprofundado,
mais detalhado. Então, ou é ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, esse é o nome técnico, vamos falar assim, ou a ressonância magnética de pelve. Tá? E procurar um profissional que tenha esse olhar sobre a endometriose, porque muitas vezes o tratamento, na verdade, na maior parte das vezes, o tratamento ele não se resume a isso ou isso. Muitas vezes o tratamento é multidisciplinar, porque inclui, às vezes, o uso de algum hormônio, mudança de estilo de vida, então atividade física regular, ajuste na alimentação, então às vezes a gente vai precisar de um nutricionista. Fisioterapia pélvica, que é algo que é uma estratégia de tratamento para alívio das dores na região pélvica, porque muitas vezes, Mônica, a mulher tem a cólica, mas ela gera uma resposta na musculatura pélvica de contratura dessa musculatura e essa contratura é mais causa de dor, tá? Às vezes se pega bexiga, se pega intestino, a gente precisa desses outros especialistas, então a parte emocional, como eu falei, às vezes a gente precisa do suporte de terapia ou psiquiátrico, tá? A Lonúcia do bairro Minas Gerais diz que fez uma cirurgia em agosto do ano passado, ela retirou os ovários, né? E aí ela veio sentindo muitas dores, remédio nenhum tirava a dor. Fez a ressonância, endometriose. E aí ela falou que as dores são terríveis, costas, barriga, tudo. Será que tirando o útero seria o mais indicado? É a pergunta dessa querida amiga. Retirar apenas o útero não resolve a doença e isso é algo que a gente tem que realmente desmistificar. Porque, como a gente mostrou, né, a endometriose ela é fora do útero. Então, às vezes, a gente tem uma outra doença que a gente chama de adenomiose, que muitos dizem, né, ser a endometriose no útero. E aí é o endométrio na parede do útero. Tem uma chance de coexistência com a endometriose de 30% a 40%. Então, às vezes, a mulher tem endometriose, tem adenomiose. E aí, se você vai pensar num tratamento cirúrgico, aí você pode pensar em tirar o útero para tirar essa outra causa de cólica e sangramento, que é de causa uterina. As duas podem aparecer, então, no mesmo... E quando você tem uma, você tem uma chance maior de ter a outra. Então, é algo que é sempre bom a gente avaliar quando a gente vai decidir o tratamento, porque a endometriose ela é realmente fora do útero, em teoria você não precisa tirar o útero. Mas se a mulher tiver a adenomiose junto, e se eu quero eliminar a dor dela, então eu posso pensar em retirar o útero para tirar a adenomiose. Mas isso se ela realmente tiver, porque nem todos os casos são indicados. Né? Tem uma amiga nossa que tem 43 anos, está esperando o pré-operatório, uma esteroscopia. Qual que é o caso dela? Dores diárias. E aí ela falou que trabalha com faxina. Aí na semana passada ela passou um constrangimento. Por quê? Com tanta dor, essa situação, né, que precisa ser levada em conta, ela teve um sangramento muito forte. Ela falou que está cansada de tudo isso. Ou seja, aqui, ó, já está assim difícil. Está com pressão alta, aí ela está na fila desde 2023. O que a gente pode fazer para ajudar essa amiga de 43 anos? Eu compreendo perfeitamente. Isso é um grande desafio, né, do sistema SUS, público, né? Porque muitas vezes as filas são longas e provavelmente, né, por ela estar sangrando muito e ter 43 anos, eles pediram alguma investigação do endométrio dela para descartar outras possíveis causas de sangramento aumentado. Que aí tem outras coisas, mioma, pólipo, que pode dar sangramento aumentado e cólica. Então, provavelmente por isso pediram essa esteroscopia para depois indicar um tratamento mais definitivo, né? Então, temos que esperar. Minha Flor, depois você dá notícia, tá? Porque eu vou torcer aqui, tanto eu como a Meleide, a gente vai torcer para sair, porque é um direito seu. Deixa eu trazer aqui, antes da gente ir para o intervalo, a Cássia e também a Nenê do Canaã, elas sofrem muito com dores, principalmente na relação sexual.
pode ser um indicativo de endometriose? Pode. A dor na relação que a gente mais suspeita de endometriose é uma dor que a gente chama de profundidade. É aquela mulher que no ato sexual ela sente dor principalmente na barriga. Então é uma dor que é quando encosta mesmo na onde tem os focos de endometriose ali dentro, e aí essa dor ela responde, vamos dizer assim, aqui na barriga. E às vezes é uma dor tão intensa que a mulher tem que parar de ter relação, às vezes ela começa a não querer ter relação por causa do desconforto, porque ela associa como algo ruim e que gera dor, né? O tratamento, Mônica, sempre vai seguir os mesmos pilares, né? Como a gente comentou. A gente pensa em estratégias clínicas, com às vezes bloqueio hormonal, mudança de estilo de vida, essas outras estratégias como fisioterapia. E a gente tem também, eu não tinha falado ainda, da opção cirúrgica como uma estratégia também para devolver qualidade de vida. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, você me fala mais sobre isso? Claro. Tá? A gente vai conversa boa, né? Vamos ficar aqui a tarde inteira. Eu vou, mas já volto aqui tirando as suas dúvidas e essa alternativa também que a Mileide trouxe para a gente agora. De volta com a doutora Mileide Souza, ginecologista. Quantas perguntas, Mileide? Muito obrigada pela participação. A Geise tem endometriose profunda, até fechou as trompas, sofreu e sofre com isso. Aí ela foi diagnosticada com a impossibilidade de engravidar naturalmente. E teve gêmeos há 5 meses, parabéns, viu, minha querida? Tá tomando anticoncepcional, mas não quer mais, tá com medo. Seria o caso de retirar o útero? Vamos lá falar sobre essas opções terapêuticas, né, Mônica? Assim como eu já tinha falado um pouquinho, a endometriose ela é uma doença fora do útero, né? Então, retirar o útero não cura a doença, não elimina a doença, né? E quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa, às vezes, no uso do bloqueio hormonal através do anticoncepcional. Essa é uma opção terapêutica, mas hoje em dia muitas mulheres, às vezes, querem ficar sem o uso do hormônio. E aí a gente vem para as outras estratégias, como eu tinha citado, né? Hoje a gente tem muita evidência científica e evidência prática na nossa rotina de trabalho do quanto os hábitos de vida são importantes e quando você faz, né, atividade física regular, alimentação saudável, evitar os alimentos, a gente fala dieta anti-inflamatória, que seria evitar esses alimentos que têm alto potencial inflamatório, suplementação de algumas substâncias anti-inflamatórias naturais, tá? E a gente tem evidência de redução em 80% das mulheres que têm endometriose, tem redução dos sintomas com a adoção dessas medidas. Então, hoje não é obrigatório usar hormônio, não é obrigatório fazer cirurgia. O que a gente visa com o tratamento é qualidade de vida. Então, se eu conseguir que a mulher viva bem, tenha qualidade de vida, consiga trabalhar, ter relação sexual, cuidar dos afazeres diários, com qualidade de vida, não necessariamente você precisa usar bloqueio hormonal ou precisa fazer uma cirurgia. Estando com boa qualidade de vida, a gente pode seguir sem nenhuma dessas estratégias. A Rita da Fazenda Boa Vista diz que a filha dela tem fortes cólicas, não consegue sair da cama, o fluxo é muito intenso, fez ultrassonografia transvaginal e não deu nada. Será endometriose? E aí deu um resultado do exame de útero retrovertido, é isso? Será que pode ser a endometriose? Sempre a gente tem que desconfiar, sintomas, né? Isso. A dor pélvica pode ter outras causas. Isso é um desafio na nossa avaliação no consultório, porque às vezes, igual a gente cita aqui, né, dor pélvica, dor na relação, às vezes distensão, diarreia, só que outras condições também podem dar esses sintomas. Então, a gente precisa realmente fazer uma avaliação detalhada, entender certinho esses sintomas, as prioridades de cada mulher, porque tem mulher que às vezes quer engravidar, aí eu não vou poder usar bloqueio hormonal. Tem mulher que às vezes não quer ter filho por enquanto, então eu posso pensar no bloqueio hormonal. Tem mulher que às vezes tem intolerância a algum tipo de tratamento. Tem mulher que às vezes a dor é tão intensa que você não consegue nem pensar em ter mais uma menstruação. Então, às vezes a gente já vai direto para um tratamento cirúrgico. Então, sempre a gente tem que pensar na hipótese da endometriose, mas a gente não pode pensar que tudo se resume à endometriose, né? Então,
condições intestinais, condições da musculatura, inervação pélvica, condição urinária, pode dar dor pélvica e às vezes a gente também não dá para falar que tudo é endometriose, né? Idade, a Eliana do bairro Martelena quer saber, em qual idade? Porque eu falei de mulher na fase reprodutiva, qual seria essa idade? Desde que a mulher teve a primeira menstruação, ela já pode ter sintomas. E às vezes aí vem no mecanismo do porquê que aparece a endometriose, né? Isso ainda é algo que está sendo estudado. Mas se você pergunta para aquela mulher com endometriose, muitas vezes ela vai olhar para trás e vai ver que desde sempre ela tinha alguma cólica mais intensa, algum sintoma que lembra a doença. A idade mais frequente estatisticamente é em torno dos 30 anos, tá? É onde geralmente é mais frequente o diagnóstico. Essa conversa, digamos assim, ela vai ainda, né? A gente ainda vai falar muito aqui no Você, porque é conscientização, é você saber mais do seu corpo, é cobrar também para que a gente tenha esse atendimento, né, muito mais rápido, que está previsto em lei, né? E o diagnóstico seja mais assertivo. Então a gente tem que lutar para tudo isso e o Você sempre vai trazer esse tema e trazendo as novidades, tá? Obrigada, viu, Mileide? Eu que agradeço. Mileide Souza, ela que é ginecologista e conversou com a gente sobre endometriose. Um beijo lá para Tatiana de Monte Carmelo. Tatiana, obrigada, viu?